Então vamos lá, Gênesis capítulo 21. Nós vamos ler o verso 33. Esse versículo é muito lindo, ele traz aqui uma mensagem, um mistério de Deus, né? Muito glorioso. Nada na Bíblia, irmãos, é escrito à toa. Tudo que existe na Bíblia, tudo que está escrito na Bíblia tem um propósito, tem um porquê. E aí quando você ora e você pede ao Espírito, Ele vai te guiando, Ele vai te mostrando. E esse texto aqui é um desses, que você lê e diz assim, mas para que a Bíblia escreveu isso? Para que escrever isso na Bíblia? E aí você vai entender quando você vai desvendar o que tem por trás, né, os detalhes do que está sendo lido. Então vamos lá. Eu estou na versão King James, aí é diferente dessa versão daqui. Se vocês acharem ela, melhor. Então diz assim: Abraão plantou uma tamangueira em Beceba, e aí invocou e adorou o nome de Yahvé, o Deus eterno. Aleluia. Tamangueira é o mesmo que tamareira, que dá um fruto chamado tâmara. Nós vamos orar. Pai, nós queremos nesta noite te apresentar cada família, que o Senhor faça algo diferente aqui nesta noite. O Senhor já começou, agora termina, porque o Senhor é fiel para terminar o que o Senhor começou. Que vidas sejam impactadas, transformadas, que haja libertação, que o teu nome seja grandemente exaltado neste lugar. Abre a nossa mente, o nosso entendimento, para compreender a sua boa, perfeita e agradável vontade. Espírito Santo, nós estamos prontos para ouvir a tua voz, no nome poderoso de Jesus, amém. Coloca a mão no teu coração e diga: Espírito Santo, eu estou pronto para ouvir a tua voz. Aleluia, glória a Deus. Eu quero nesta noite falar sobre o tema 3 coisas que você deve marcar a sua família. Você precisa pensar comigo quais são as marcas que eu tenho deixado para a minha família. Quando eu for embora, o que é que os meus filhos vão guardar de mim? O que é que os meus netos vão guardar de mim? Você precisa pensar sobre isso. Você precisa parar, mesmo você que é jovem, mesmo você que ainda é adolescente, você diz, mas eu ainda nem casei, mas pense sobre isso. Eu quero te convidar a você a pensar sobre isso, a você entender isso, porque se você entender essas 3 coisas que eu vou falar aqui hoje, elas vão marcar a sua vida, e você vai dar um norte completamente diferente, naquilo que você é e naquilo que você tem. Então eu quero convidar você a prestar atenção a essa palavra. A Bíblia diz que Abraão plantou uma tamangueira, e esse momento é muito importante na vida de Abraão. Abraão, ele havia recebido de Deus o seu herdeiro, Isaque. Então ele estava vivendo dias muito felizes, e aqui ele faz uma aliança com o seu inimigo, e ele consegue agora uma conciliação da paz. E ele vai plantar nessa cidade de Beceba, que significa cidade de 7 fontes, uma planta que dá no deserto, e ela só nasce naquele lugar, mas é uma planta que ela resiste ao calor do deserto. As suas folhas estão sempre verdes, e ela dá uma árvore macia, e ela serve de sombra para os navegantes, para as pessoas que passam por ali, e ela serve de alimento. Então ele vai marcar aquele lugar com a plantação dessa árvore, ele deixa ali selado. Mas tem alguns segredos aqui nessa árvore muito interessante, que são as 3 marcas que Abraão aponta profeticamente para o futuro. Essa árvore, ela está plantada a 77 quilômetros de distância de Jerusalém,
e ela fica entre Hebrom e Jerusalém, lá em Beceba. Interessante é que Cristo, quando vai morrer, ele também é levado para fora de Jerusalém. Então, essa árvore, ela é um símbolo da presença de Cristo, porque ela é uma árvore que acolhe, então ela está de braços abertos. A sua seiva, ela dá um leite, uma resina, que sai como escama, que um estudioso alemão vai dizer que era o maná, que o maná que o povo de Israel comia, era essa escama que saía dessa árvore. É óbvio que a maioria dos teólogos não concordam com ele, mas ela mana leite. Esse leite, ele serve de alimento. Essa resina, que é o leite da árvore, o seu fruto, ele serve para alimentar, e também é feito como mel. Então, quando Deus diz ao povo de Israel: levarei a você para uma terra que mana leite e mel, Ele está se referindo a essa árvore, e Ele está dizendo ao povo judeu: existe um lugar, porque da tâmara é feito mel de tâmara, e eles comiam isso, era provisão, era o que sustentava. O profeta Jeremias vai dizer ao povo de Israel: você deve ser forte como uma tamareira. Então, essa árvore plantada nesse lugar, ela está trazendo para nós a figura de Cristo, uma árvore plantada fora de Jerusalém, que acolhe aos que vêm de fora, e acolhe aos que estão dentro, e traz esperança ao perdido. Aleluia. Mas Abraão, ele vai nos ensinar aqui algo interessante sobre isso, sobre o que nós temos plantados para nossas famílias, sobre o que vamos deixar como lembrança para as nossas descendências. Qual é a marca que nós vamos deixar? Aleluia. Essa árvore, ela traz a marca de uma geração, e todas as gerações são marcadas por conta dessa árvore. Eu posso até dizer a vocês, se ninguém cortou essa árvore, ela está lá até hoje. Ela está lá fazendo parte da vida de Israel. Mas que marcas são essas? Que eu quero que você aprenda com isso aqui, quando Abraão planta essa árvore. Que marcas são essas que nós devemos deixar para a nossa família? Então, a primeira marca que você deve deixar para a sua geração é um altar para Deus. Ele diz: e ele plantou em Beceba, e aí invocou e adorou o nome de Deus. Você precisa ter Deus como centro da sua adoração. Tudo começa e termina nele. Deus é a sombra, Deus é o descanso, Deus é o princípio e o fim. Quando você planta Deus na sua vida, na sua casa, então você vai marcar a sua geração. A Bíblia diz que o caminho da sabedoria e o caminho da prosperidade está em temer ao Senhor. A Bíblia diz que essa árvore, ela vai no mais profundo da terra para buscar água. Quando nós temos Deus nas nossas vidas, Deus vai no mais profundo de cada um de nós, no mais profundo de cada um dos nossos filhos, da nossa esposa, para buscar água. E a água significa a presença de Deus, a presença do Espírito Santo. Sabe, às vezes nós temos tudo na nossa casa. Na nossa casa nós temos uma boa televisão, uma boa internet. Os nossos filhos sabem o nome de todos os super-heróis, conhecem todos os desenhos, sabe tudo que vai sair de novo, mas não sabe nada de Deus. Não ensinamos e não temos como costume temer ao Senhor. Vemos até a igreja, mas não temos altar na nossa casa.
É preciso que haja na nossa casa altares. É preciso que tenhamos na nossa casa um altar, e eu não estou aqui falando de um altar de madeira, mas um altar no teu coração, na sua casa, onde as pessoas que entrem lá, que façam parte da sua vida, saibam que o Senhor da sua vida, da sua casa, é Deus Todo-Poderoso. Abraão, ele construiu 13 altares, e em cada momento da sua vida, ele construía um altar, e ele invocava o nome do Senhor. E aí nós vamos encontrar o seu filho Isaac invocando o nome do Senhor, construindo altar. Vamos encontrar os seus netos Jacó adorando ao Senhor, os seus bisnetos e toda a descendência de Abraão. Eles são fazedores de altar. Eu ouvi dizer que Silvio Santo, ele é judeu. Todo judeu, ele tem o seu coração voltado para o Senhor. E ele todo ano, ele manda oferta para Israel, para contribuir com a construção do muro, do templo de Jerusalém, o templo que será construído, o templo da promessa, porque há um altar plantado no coração de todo judeu, porque eles aprenderam com o pai Abraão. O que me assusta nessa geração é que nós estamos crescendo uma geração sem Deus, uma geração que não teme ao Senhor, uma geração que acha que Deus pode ser tratado de qualquer jeito. Começamos com a Xuxa chamando Deus do cara lá de cima, e aí nós fazemos uma banalização de Deus, e os nossos filhos, eles não estão mais temendo ao Senhor. Eu cresci, minha mãe não era evangélica, mas eu cresci temendo a Deus. Ela me dizia: olha, você deve temer ao Senhor. E eu tinha temor ao Senhor, e eu respeitava as coisas que eram de Deus. A Bíblia diz que nós não devemos invocar, chamar o nome de Deus em vão, e as pessoas estão brincando com o nome de Deus, e os filhos estão crescendo, os adolescentes, os jovens, e aí nós temos ensinado aos nossos jovens tudo, e o mundo tem ensinado os nossos jovens tudo, mas nós não podemos ensinar a eles sobre Deus. O homossexual ensina o seu filho a ser homossexual, o rasta ensina seu filho a ser rasta, o maconheiro ensina seu filho a ser maconheiro, a ser drogado, viciado. Mas você não pode ensinar seu filho a temer ao Senhor, porque aí você é retrógrado, você é intolerante, você não está dentro do contexto da sociedade. E nós estamos perdendo essa marca das casas que tinham como referência o nome de Deus, que tinham como referência temer ao Senhor, que tinham como referência orar na mesa, e declarar ali, abençoar o pão, e dizer: obrigado, Deus, por esse pão. Estamos perdendo a referência do pai que abençoa o filho pela manhã e diz: Deus te abençoe. O filho que à noite, antes de dormir, dizia: meu pai, a bênção. Porque estamos perdendo essa figura divina dentro das nossas casas, essa referência divina de um Deus que está presente. Estamos tratando isso como se não tivesse valor. A Bíblia diz que Abraão, ele planta ali, e ali ele invoca o nome do Senhor, e ali ele marca a sua geração, ali ele marca o teu filho Isaac, que estava na pré-adolescência. Ele marca a vida do filho dele, dizendo: aqui é lugar de adoração, aqui é um lugar onde a gente deve reverenciar o Senhor. Eu me lembro que quando meu filho nasceu, a primeira coisa que eu dei a ele foi uma Bíblia, e eu contava para ele as histórias da Bíblia, e quando ele não queria dormir, então eu contava a história de Moisés e de Eli, de Samuel e de Eli, perdão. Quando Samuel ia perguntar a Eli, o Senhor me chamou, e aí Eli dizia a ele assim: vá dormir, menino, vá dormir, menino.
Então eu ficava dizendo isso a ele: vá dormir, menino. Nós brincávamos lá em casa de unção. Eu me lembro um dia, Kevin, com 2 anos de idade, nós estávamos brincando de receber a unção. E Deus leva as coisas muito a sério. E naquela noite, quando eu disse a ele: receba a unção, com 2 anos de idade, Kevin recebeu uma unção que me assombrou. Eu disse: Deus, eu estava brincando. Ali ele invocou o nome do Senhor. O que você tem invocado na sua casa? O que você tem invocado? Na nossa casa nós temos invocado tantas coisas. Temos invocado tantas filosofias, tantas ideias. Mas temos invocado muito pouco o nome do Senhor. Você deve deixar para a sua geração essa marca. Meu pai e minha mãe, eles temiam o Senhor, eles adoravam o Senhor. Eles eram homens de Deus, mulheres de Deus. Não eram perfeitos, mas eram de Deus. A Bíblia nunca fala dos homens de Deus como homens perfeitos. Eu acho muito lindo isso na Bíblia, porque a Bíblia revela as fraquezas de Abraão, de Davi, de Isaac, de Jacó. Todos eles, Deus expõe as suas fraquezas. Mas Deus faz questão de dizer: eles eram homens que andavam segundo a minha vontade. O que você tem invocado na sua casa? O que você tem invocado? Qual é o altar que está na sua casa? Qual é o altar que faz parte da sua mesa? Quando a sua família olha para você, ela lembra de quê? Só de um homem que trabalha, de uma mulher que trabalha, que traz sustento? Isso é bom. Isso é bom. Mas também a sua família deve lembrar de que você é um homem e uma mulher de Deus. Sabe o que eu acho lindo na história de Jacó? Jacó, a gente conhece ele porque ele é intitulado como trapaceiro. O nome dele diz isso. O nome de Jacó diz aquele que é usurpador, aquele que é trapaceiro. Mas quando o sogro de Jacó vai falar com ele, ele olha para Jacó e ele diz assim: eu sei que Deus é com você. Era essa marca que ficou na vida de Jacó, o Deus que era com ele. E ele reúne a sua família e diz assim: eu tenho servido a Deus desde criança. E quando a sua família está se perdendo, Deus chama Jacó e diz: volta lá para Betel e constrói de novo a aliança que eu tinha com você. E então Jacó manda tirar os deuses estranhos, manda tirar os pingentes de ouro, enterra tudo embaixo de uma árvore, levanta um altar e diz à sua família: aqui nessa casa nós adoramos ao Deus vivo, ao Senhor poderoso sobre toda a terra. Está na hora de tirar, sabe, os penduricalhos, tirar as coisas do mundo e declarar na sua casa: eu e a minha casa servimos ao Senhor. Levantar um altar, porque você vai morrer, seu dinheiro vai passar, a sua fama vai passar, o seu carro vai passar, mas aqueles que têm Deus permanecem para sempre. A bênção do Senhor vai seguir a tua geração até 1000 gerações. Aleluia. Isso que significa não terá fim. Então, se você não tem um altar na sua casa, se o nome de Deus não é invocado na sua casa, então comece a fazer isso. Porque tem pais que vêm à igreja, mas não levam a igreja para casa. Tem homens que vêm à igreja, mas não levam a igreja para casa. Tem mulheres que vêm à igreja, mas não levam a igreja para casa. Sabe aquele crente 007? Que ninguém sabe quem é crente?
Outro dia tinha uma irmã contando um testemunho assim: eu fiz o curso na faculdade e ninguém sabia que eu era crente. Eu disse: glória a Deus por isso. Que coisa mais terrível. Você passar 4 anos em uma faculdade e ninguém saber que você é crente, então tem alguma coisa errada com a sua vida. O seu altar está quebrado. O seu altar precisa ser restaurado. Precisamos restaurar altares, marcar a nossa casa com o altar, a nossa vida, a nossa família, como o nosso pai Abraão, altares ao Senhor, altar de adoração, altar de oração, invocar o nome do Senhor, ensinar os nossos filhos que temer ao Senhor é a coisa mais preciosa na terra, que amar ao Senhor é a coisa mais preciosa na terra, que o grande herói, o grande Senhor de todas as coisas não é super-homem, é Jesus Cristo de Nazaré. Ele é o Senhor de todas as coisas, Ele é capaz de mudar tudo, trazer testemunhos vivos, de um Deus real, de um Deus verdadeiro, um Deus que fala, não um Deus de pau, mas um Deus que fala, um Deus que te diz o que fazer, e você dizer aqui: olha, isso aqui foi o fruto do que Deus mandou. Aleluia. Ouvir a voz de Deus, conduzir a sua família embaixo dessa voz, e quando não saber o que fazer, se trancar dentro do seu quarto e orar, e buscar, e chorar. Eu me lembro que eu estava passando uma crise muito difícil no meu casamento. As pessoas pensam que pastor não tem crise. Tem crise financeira, tem crise no casamento, tem crise nas emoções, tem crise de tudo que é lado. Pastor também passa por crise. E eu estava passando uma crise muito doida no meu casamento, e eu não sabia como resolver, não sabia mesmo. Aliás, até hoje eu não sei. Tem uma coisa: você quer entender uma mulher, não entenda. Só ouça e ame. Pronto. Estou certo, meu pastor? Obrigado. Qualquer dúvida, pergunte àquele casal. Então eu não sabia o que fazer, e aí eu disse: meu Deus, eu preciso encontrar uma solução, porque esse negócio não vai dar certo. E aí eu subi para a laje da minha casa, era 12:00, e aí me joguei lá na laje, orei, só que o sol era o sol de 12:00, eu saí da laje todo queimado. Quando eu fui chegando na igreja: ei, pastor, estava na praia, hein? Eu estava na laje, sendo tostado ali pelo sol do 12:00, clamando o nome do Senhor e dizendo: Deus, me dá uma solução, me dá sabedoria, resolve, me ensina, porque eu não sei fazer. Ao invés de procurar um advogado para tratar da separação, eu procurei o advogado dos advogados. Então, o que você está fazendo na sua casa? Que altar tem na sua casa? A primeira marca que Abraão deixa quando ele planta essa árvore é o altar. Está marcado. Aqui tem um altar. Aqui tem um lugar de adoração. Aqui tem um lugar onde o nome de Deus é invocado todos os dias. Se Deus não achar lugar em lugar nenhum, Ele acha aqui na minha casa. Se fecharem as igrejas, a minha casa é a igreja. Aleluia. Sabe o que eu acho interessante? É quando Davi vai levar a arca de volta, vai levar a arca para Jerusalém, e aí a arca vai parar na casa de Obed-edom. Obed-edom era um levita,
adorador do Senhor. Então quando Obed-edom recebe a arca significava a presença da glória, a presença de Deus. Então quando Deus entra na casa de Obed-edom, eu acho que Obed-edom fazia culto todos os dias, adorava todos os dias, celebrava todos os dias. E aí corre a notícia, diz: rei, a casa de Obed-edom está abençoada. E sabe quanto tempo a arca ficou na casa de Obed-edom? 3 meses somente. Levou 20 anos em outra casa, 20 anos, e não houve nada, não fez nada, não aconteceu nada. Mas em 3 meses na casa de Obed-edom, ele abriu o coração, ele abriu a sua casa, ele disse: entra, Senhor, porque esta casa é sua, esse lugar é seu. E transformou aquela casa em um lugar de adoração. Aleluia. As pessoas precisam entrar na sua casa, os seus filhos precisam olhar para você e dizer: esse homem, essa mulher, esse jovem, esse adolescente é um homem de Deus. Sabe o que eu acho interessante? É que os traficantes recrutam crianças com 12 anos. Sei de história de crianças com 12 anos que andam com metralhadora na mão e já são chefe do ponto de drogas. E que já tem nas suas costas mais de 3 crimes. Conheço histórias assim. E nós que servimos ao Deus Todo-Poderoso, ficamos tirando as nossas crianças da igreja, da adoração, de ler a Bíblia, de orar, de cantar. Enquanto isso, ela está sendo recrutada pelo inferno, porque nós estamos tirando o altar de Deus dela. E então o diabo está oferecendo um altar para elas. Abraão faz um altar quando Isaac estava aproximadamente em 12 anos de idade. Depois, no capítulo seguinte, ele leva Isaac para ser o sacrifício do altar. E Isaac sabia tanto sobre isso que ele pergunta a ele assim: eu estou vendo a lenha, eu estou vendo o cutelo, está tudo beleza, agora cadê o cordeiro? Abraão olha para ele assim: Deus proverá, meu filho. O cordeiro é você. Então, com 12 anos, Isaac já conhecia sobre altar, ele já conhecia sobre adoração. O que é que o seu filho de 12 anos sabe sobre Deus, sobre a igreja, sobre adoração, sobre altar, sobre oferta, sobre jejum? Ensina o teu filho a invocar o nome do Senhor. Primeira marca. A segunda marca que você deve deixar é uma marca de um território. Sua descendência deve ter marca de território, um lugar físico, real, onde ele deve dizer: é meu. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Você deve trabalhar para ter um lugar seu, nem que seja uma casinha velha empendurada no morro, uma casinha branca lá no morro, mas que você possa encostar nela e dizer: é minha. Sua descendência deve ter marca territorial. E onde eu aprendo isso? Se você for comigo lá para João 14, bota aí João 14. Se você for comigo para João 14, você vai ver o que eu estou te dizendo. Começando lá no verso 1. Aleluia. Conseguiu? Não, está chegando. Aí, Jesus disse: não fiquem aflitos. Creem em Deus, creiam também em mim. Vamos lá. 2. Está quase. Na casa do meu pai há muitas moradas. Aqui está dizendo quartos. Eu vou preparar um lugar para... Se não fosse assim, eu não teria dito. Na casa do meu pai, cadê? E depois que eu for e preparar um lugar para vocês, o que é que ele vai fazer? Voltarei e os levarei comigo para quê? Aonde eu estiver.
Aleluia. A pior coisa na vida do ser humano é ele não pertencer, sabia? Ele não tem uma identidade. E nós estamos gerando uma geração sem identidade. Nós brasileiros temos esse sentimento de não pertencer. Não pertencer. Aí eu vou embora desse país, eu vou embora dessa cidade. Engraçado que todo judeu, ele sabe que ele pertence a Israel. Você tem judeus espalhados no mundo inteiro. Eles vivem no país dos outros, mantendo a sua cultura judaica. Eles respeitam as suas tradições, as suas festas. No dia em que as coisas começarem a dar errado, eles vão voltar para casa. Todo judeu sabe que o lugar dele é lá em Jerusalém, é lá em Israel. Ele tem uma identidade. E eles preservam essa identidade de geração a geração. Nós brasileiros vamos largando de mão isso. Nós não deixamos para os nossos filhos território, casa. Eu me lembro que meu pai, nós tínhamos uma casa velha, e a casa estava toda já para cair mesmo, na ruína. E aí tinha uma parede, uma única parede que foi meu pai que fez. E ele se encostou nessa parede e disse: essa aqui não cai. Essa fui eu que fiz. Ele disse isso para mim, eu era criança, mas eu achei isso tão lindo, tão bonito. Sabe, de ver meu pai dizer assim: olha, fui eu que construí isso aqui é meu. Quando ele disse isso para mim, eu disse: quando eu tiver com 20 anos eu vou ter uma casa. E com 20 anos eu tinha uma casa financiada pela Caixa Econômica Federal, sem poder pagar, mas eu tinha. Que território você está deixando para os seus filhos? O que você está deixando para os seus filhos? Sabe, a Bíblia diz que o bom pai é aquele que deixa herança para os filhos. E você tem que pensar nisso agora, quando você é adolescente. Você não pode pegar a sua vida e sair gastando como se não tivesse valor. Você tem uma geração, uma descendência. Você tem filhos e netos aí dentro de você, que ainda não existem de fato, mas eles já existem em Deus. E que você é responsável por ele, pelo seu futuro, pelo seu ensinamento, pela sua educação, pelo mundo que você vai deixar para eles. E eles vão cobrar de você: o que foi que meu pai deixou para mim? Onde está o território que meu pai deixou para mim? Estou te assustando com isso? É para te assustar mesmo. Qual é o território, qual é a marca, qual é o lugar, qual é a cidade? Sabe, isso vai refletindo nos nossos relacionamentos, vai se refletindo no nosso dia a dia, porque eu sou, mas não sou casado, mas não sou, tenho filho, mas não tenho igreja, mas não tenho um pastor, mas não tenho um trabalho, mas não tenho, tudo é passageiro, tudo é temporário. Cristo disse: eu vou preparar um lugar, território, e aqui é literal. Aqui não é uma promessa poética, não é uma semântica, é algo literal. Eu vou preparar um lugar na casa do meu pai, tem casa, tem morada, e eu vou para lá, vou preparar para você, vou voltar, vou te buscar, e você vai ficar comigo. Não tem nada mais poderoso do que um filho dizer, o pai dizer ao filho assim: olha, aqui tem uma casa para você. Saber que tem uma casa, saber que tem um lugar que é seu, saber que você é de uma cidade. Sabe o que eu acho lindo nos americanos? Esse sentimento de pátria, esse sentimento de pertencer. Agora nós vimos isso, né? Houve uma guerra, bombardearam, mas os Estados Unidos mandou lá o avião buscar o pessoal dele, mandou o exército dele buscar o pessoal dele. Quantos aviões foram do Brasil buscar os brasileiros? Nós precisamos ter esse sentimento, sabe? Quando eu vim para essa cidade, uma das coisas que me assustava nessa cidade é porque ninguém era dessa cidade de fato. A maioria das pessoas vieram de fora. Então a gente não tinha esse sentimento de que essa cidade é nossa, esse lugar é nosso. Esse é o lugar onde Deus me plantou, é o lugar da minha bênção, da minha prosperidade.
Então, tratávamos essa cidade como fôssemos viajantes, passageiros. Então a cidade foi sendo largada porque ninguém se preocupava. Por que você vai se preocupar com um lugar transitório? Um lugar que não é seu? Nós precisamos rever esses sentimentos e ter essa decisão de ser e pertencer. Essa é minha casa, essa é minha família, essa é minha cidade, essa é minha nação. Sou brasileiro mesmo, sou brasileiro com muito orgulho, com muita unção, com muita graça. Sou baiano mesmo, nordestino mesmo, como rapadura, farofa. Território. Interessante que Jesus, ele marca o território de Israel. Ele só andava por ali. Quando os gregos disseram a ele, vem para cá, vamos ficar lá, ele disse, não, eu não vou fazer o que na Grécia? Ficar discutindo filosofia na Grécia? Meu lugar é aqui. A Bíblia diz que é prosperar, ore pela paz de Jerusalém. Por que isso? Território marcado por Deus, um território marcado pela unção. Prospera os que te amam. Qual o amor que você tem pela sua casa? Qual o amor que você tem pela sua família? Qual o amor que você tem pela sua cidade? Qual o amor que você tem pelo Brasil? Você precisa ter território literal. Sabe, aqui é meu, esse pedaço de terra é meu, esse quadrado é meu, esse quartinho em sala é meu. E deixar isso como herança. Deus chama Abraão e diz assim, olha para a terra. Ele olhou, ele disse, está vendo aí? Tudo isso eu te dou. E aí ele disse, agora comece a andar. Aí ele diz assim, aonde você pisar, as plantas dos teus pés, é seu. Território. Diga, eu vou deixar um território para a minha família. Dá um aplauso forte ao Senhor. Ele planta em Beceba, lugar das águas, terra das 7 fontes, número profético perfeito de Deus. Ele planta ali uma tamareira e diz, essa terra está marcada para a minha descendência. Está marcada. Essa terra é nossa. Davi, ele faz questão de comprar as terras. Ele diz, eu não quero o presente de ninguém, eu quero comprar a terra. Eu quero que deixar marcado. Todo homem de Deus, ele tem terra marcada. Deus chama o profeta Jeremias e diz a ele, compre uma terra. O profeta vai e compra uma terra. Ele diz, agora vai lá e diga ao rei, que vocês vão ser levados, vão ser cativos. Mas quando vocês voltarem, a terra vai estar aqui, esperando vocês. Isso é profético, é profundo, você precisa entender isso. A importância de termos um território. Você pode receber isso? Aleluia. A terceira coisa que essa árvore vai apontar como marca para nós. Diga assim, eu devo plantar esperança. Marcar a tua descendência com esperança. Aquela árvore era símbolo de esperança. Era a resistência e a perseverança no deserto. Uma geração que não vê o futuro, que vive só para o agora, é uma geração tendenciosa ao fracasso. Observe que o apelo hoje é você viver o agora. O que te faz bem, o que é agradável, se é bom, que te faz feliz. Nem sempre as coisas que nos fazem felizes garantem o nosso futuro. Ninguém se forma em uma faculdade sendo feliz.
Para você se formar em uma faculdade, você rala muito. Não é, queridos? A não ser que você seja copiou, colou. Aí é mais fácil. Mas se você estuda de verdade, você sabe que você tem que se sacrificar ali. Aquelas horas você passa na faculdade, mais horas de pesquisas, mais horas fazendo monografia, fazendo trabalho, fazendo resenha, fazendo tanta coisa que o pessoal inventa, estudando fulano, ciclano, bertano. Nada é fácil, mas você está plantando para o futuro. Você está plantando para o futuro. E quando Abraão, ele planta essa árvore, ele está plantando para o futuro. Nós precisamos colocar no coração dessa geração nova, esse desejo pelo amanhã. O que você vai ser amanhã? Eu não tenho números estatísticos para dizer a vocês, mas por certo, as crianças que nascem e que crescem em famílias que apontam para elas um futuro, essas daí são mais bem-sucedidas na vida. Não quer dizer que ela vai ser aquilo que você deseja que ela seja, mas ela vai ser melhor do que muitos que vivem em volta delas. Eu tiro isso pela minha casa. A minha mãe dizia: estudem, porque vocês precisam ser doutores, vocês precisam ter um lugar, vocês precisam trabalhar e estudar. Mas os outros vizinhos dela não diziam as mesmas coisas aos seus filhos. Então eu vi aqueles meus vizinhos, alguns deles serem mortos pela polícia, outros serem presos, outros morrerem de overdose. E eu nunca cheguei perto de um cigarro de maconha, não sei nem como é. Porque a minha mãe me apontava o futuro. E dizia: você precisa estudar para você ser alguém na vida. A questão é que nós não estamos apontando o futuro. Quando Abraão planta essa árvore, a Bíblia diz que essa árvore, ela cresce apontando para cima. E ela leva 100 anos para dar frutos. Então Abraão não estava plantando uma árvore para ele. Ele estava plantando uma árvore para a próxima geração. Ele estava plantando uma árvore para os seus netos, para os seus bisnetos, para os seus descendentes, dizendo a eles: olha, tem uma árvore que vai acolher vocês, tem um futuro para vocês, um futuro verde, um futuro de alimento, um futuro de frutos, um futuro que vai abraçar vocês com vitória. Quando vocês estiverem cansados no deserto, com fome e dificuldade, tem lá para vocês um futuro que eu reservei para vocês. Tem um futuro de esperança. Ele estava pregando isso, ele estava profetizando isso, ele estava fazendo um ato profético, porque Deus disse a ele: a sua geração vai ficar 400 anos escrava lá no Egito. Ele disse: vai ficar, eu não posso mudar isso, mas eu vou plantar um futuro. Talvez você não possa livrar os seus filhos hoje dessa pandemia, você não possa livrar a sua casa da pandemia, você não possa só tirar a dor das perdas, mas você pode plantar um futuro. Preparar a geração para receber o novo. Encher o coração dos seus filhos de esperança. Colocar no coração deles o quanto eles vão ser grandes, o quanto eles vão ser bons e o que Deus tem reservado para eles. Há uma árvore no deserto, onde as folhas estão sempre verdes, aonde os seus frutos alimentam, aonde os seus frutos dão mel, e do seu corpo sai uma ceifa que alimenta, sai um leite que alimenta. Aí Deus, quando vai encontrar o povo lá no Egito, Ele vai dizer: Abraão já plantou um futuro para vocês, tem uma terra lá, que tem leite e mel esperando vocês. Eu quero profetizar hoje na sua vida e na vida da sua descendência,
que é uma árvore plantada, que tem leite e mel esperando por vocês. Uou. Abraão aponta a esperança. O que nós temos apontado? Para onde nós estamos apontando? Haverá esperança. Vocês nunca serão desamparados. Ainda que haja seca, ainda que haja fome, ainda que não tenha produção na terra, tem um lugar pronto para te receber. O Deus Todo-Poderoso tem sempre um lugar verde para receber você. É isso que Davi vai dizer no Salmo 23. Ele me guia mansamente às águas tranquilas e me faz repousar em pastos verdejantes. Aponta o futuro de esperança. Aleluia. Quero concluir te dizendo que Jesus é essa tamangueira plantada no deserto, fora de Jerusalém, que deu fruto no deserto e encontrou a vida no sol escaldante. Ele é a nossa esperança. Precisamos nos agarrar nele. Precisamos plantar ele no coração da nossa família. Ele é o maná, ele é a sombra e o alimento no deserto. E ele mesmo nos abençoe. Fica de pé. Eu quero orar por você.